Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre o déficit na Previdência, né? Esse assunto gera muita polêmica por aí, né? E fica complicado, porque da onde a gente tira as notícias para variar, da mídia em geral, que não explica direito como é que funciona é, esse sistema, né? E normalmente o que vem pra gente vem todo distorcido ou com dados errados, né? E aí, o meu objetivo hoje aqui é desmistificar isso, fazer com que vocês entendam como é que é realmente o cálculo, como é que funciona o cálculo da Previdência, da Seguridade Social, né? E acabar com esse mito aí de se tem ou não o rombo na Previdência, né? Então vamos ver com fatos e dados reais do próprio governo, né? Que, que vai demonstrar se realmente existe ou não rombo, tá bom? Então, para começar aqui, né? Se vocês, só antes de começar, quem tiver dúvida vai colocando aí, mas eu vou de vez em quando eu vou parando aí pra gente ver, beleza? Então, vamos que vamos. Não, primeiro eu vou apresentar tudo, depois eu vejo as dúvidas, ok? Que aí quem quiser depois colocar esse vídeo em algum lugar, fica mais fácil. Então vamos que vamos, vou apresentar primeiro e depois a gente vê. Então, tudo começou lá na Constituição de 88, está explicitado lá no artigo 195, parágrafo 2º, né? A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Então, apesar dessas três áreas serem, na teoria, entre aspas, né, separadas, esse artigo, a Constituição de 88 definiu que as três vão ser consideradas como se fossem uma só, né, que seria, no caso, a Seguridade Social, né? Então, tem mais um artigo lá, que é o 194, que diz que o que é a Seguridade Social, né? Que Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, tá? Então, no orçamento da União, que eu vou mostrar mais para frente, né, esses três setores aqui, né, que fazem parte do orçamento, formam a Seguridade Social, tá? E por que eu estou falando isso, né? Vamos entender primeiro quais são as receitas da Seguridade Social, que dentro dela, como a gente acabou de ver, está a Previdência também, né? Então vamos ver mais para frente como é que funcionam todas essas receitas e as despesas da Seguridade Social. Então, as receitas da Seguridade Social, elas compreendem essas três áreas que eu acabei de mostrar, né? A saúde, a previdência social e a assistência social, tá? Então, as receitas que vierem aqui são para esses três setores, ok? O primeiro, que a gente chama lá, né, são as contribuições sociais. Então, é a famosa receita previdenciária, né, que são as receitas previdenciárias líquidas acrescidas das compensações pela desoneração da folha de pagamentos, né? Então, todos os descontos que vão nas folhas de pagamentos dos trabalhadores são consideradas contribuições sociais, né, que fazem parte da receita previdenciária, tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu vou explicar agora cada um dos itens que compõem a receita da Seguridade Social. Depois eu vou explicar cada uma das despesas que compõem. E no final eu vou mostrar uma tabela que vai dar para verificar melhor, né? Então não se preocupe em entender isso tudo agora, decorar e tal. Na tabela vai ficar muito mais fácil de entender. Mas eu preciso explicar isso aqui antes para não ficar tudo muito subjetivo, né? Até para... Eu também não sou especialista nisso, mas até para a gente mesmo ficar com tudo mais claro na nossa mente, né? Do que é cada uma dessas coisas. Então, a primeira é a receita que vem proveniente do desconto na folha de pagamento, né, das pessoas. E dessa receita previdenciária, ela é dividida também em arrecadação previdenciária, né, urbana e rural. Então, que advém de setores da área urbana, né, de trabalhadores da área urbana e de trabalhadores da área rural, né? A gente vai ver lá na frente que a contribuição de pessoas da área urbana é absurdamente maior que da área rural, né? É lógico, principalmente pela percentual de pessoas que moram na área urbana e que moram na área rural. Mas independente disso, o percentual,
o volume, né, que é distribuído para as pessoas de área rural é bem grande, né? Então a gente vai ver isso mais para frente. Depois a gente vai desmistificar esses dados, tá? Outro dado que complementa a receita previdenciária são as compensações não repassadas, né? Que é a compensação pela desoneração da folha de pagamento que não foi repassada, né? Então algo que atrasou, né, e vai ser repassada no próximo ano. Tem também, integra essa contribuição social, a contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS. Para quem não sabia, o COFINS, né, que você paga, né, quem é empreendedor aí deve saber mais sobre isso, que é mais ou menos uma alíquota de 3% para pessoa jurídica, né? Então, COFINS ele tem que ser repassado, na teoria, para Receita Previdenciária, né? O PIS também, que é o Programa de Integração Social, né? O empregado da iniciativa privada tem acesso aos benefícios determinados por lei e ainda colabora para o desenvolvimento das empresas do setor, né? Fica em torno de 1%, né? Que também integra a Receita Previdenciária, né? Tem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, né? Que é o PASEP. Então, União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios contribuem com o fundo destinado aos empregados do setor público, né? Então, o PIS-PASEP, né? Normalmente as pessoas usam esse nome junto, né? Fica em torno de 1% aí, né, do volume transacionado, né? Então é mais uma receita que complementa. E outras contribuições, né, que incluem receitas provenientes dos concursos de prognósticos. O que são esses concursos de prognóstico? É todo e qualquer sorteio de números, loterias, apostas realizadas no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tá? Então qualquer receita de loteria também teria que ser integrada na Receita Previdenciária, tá? A segunda, né, a primeira então foi a Receita Previdenciária, né, as contribuições sociais, tá? A segunda são as receitas de entidades da Seguridade, que são recursos próprios do Ministério do Desenvolvimento Social, né, o MDS. Então, pessoal, essas siglas lá no quadro vão estar só as siglas, tá? Então, se vocês não lembrarem lá, depois qualquer coisa eu volto aqui, tá? Mas, vou continuar aqui. Recursos próprios do Ministério da Previdência Social, o MPS, tá? Recursos próprios do Ministério da Saúde, MS. Recursos próprios do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, tá? E taxas, multas e juros da fiscalização. Então, mais uma receita que integra esses três setores. E 3 é a contrapartida do orçamento fiscal para EPU, que corresponde às despesas com encargos previdenciários da União, né? EPU é encargos previdenciários da União, de responsabilidade do orçamento fiscal, né? Então, isso aqui são só alguns dados, não precisa ficar decorando isso, é mais para a gente entender o que a gente vai ver lá na frente, tá? Agora que a gente vai para as despesas, que vai começar a desmistificar tudo isso, tá? Então, os benefícios, né, previdenciários, que são os pagamentos para os aposentados dos trabalhadores urbanos, rurais, né, e a compensação previdenciária, que são compensações com outros regimes previdenciários, né? Então, é o que está lá no quadro, né? Eu não consegui muitas informações a mais sobre isso, mas é o que está lá, tá? E o 2, né, a segunda despesa, são os benefícios assistenciais, que compõem assistenciais de lei orgânica da assistência social, né, LOAS, que vai estar lá como LOAS, tá? Então não se esqueça. Que são beneficiários idosos e famílias com pessoas portadoras de deficiência, que, em ambos os casos, precisam ser enquadrados nos critérios de baixa renda, tá? Então, mais um que compõe as despesas, né, para esse LOAS, tá? E assistências de renda mensal vitalícia, a RMV, tá? Que foi criada em 1974, também destinada a idosos e deficientes, tá? Mas foi extinto em 1994, quando foi substituído pelo benefício de prestação continuada, BPC, previsto na LOAS, né? Que foi a Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Então, são pagos a beneficiários remanescentes só, né? E, portanto, trata-se de uma despesa que vem diminuindo proporcionalmente com o óbito dos seus beneficiários. Então, conforme as pessoas vão morrendo, né, vai acabar essa RMV, tá? Mas, de qualquer maneira, hoje ainda tem gastos lá com isso, tá? O terceiro é o de Bolsa Família, né? Então, todas aquelas receitas o governo, na teoria, teria que tirar para pagar o Bolsa Família, né? Então, e outras transferências, né? Então, para quem não sabe, Bolsa Família, a maioria já sabe o que é, mas
aqui são mais detalhes, né? A população-alvo do programa é constituída por famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa. Pessoal, renda mensal de R$ 77,00 por pessoa. Isso dá aí, pô, menos de R$ 10,00 por dia, né? Sei lá quanto é que dá? Não, que R$ 3,00 por dia. Então é complicado, né? As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal média entre 77,01 e 154 por pessoa, tá? Então é mais uns detalhes aqui do Bolsa Família. Aqui não cabe a gente discutir se isso é bom ou ruim, tá, pessoal? São só dados que são só dados das despesas que compõem a Seguridade Social. O 4 é a EPU, né, que a gente acabou de ver lá, benefício da legislação especial. Então, embora sejam pagos pelo INSS, atendem à natureza indenizatória ou meritória, como no caso de acidente da Base Espacial de Alcântara e da hemodiálise de Caruaru, dos anistiados, dos atingidos pelo problema do Césio 137 em Goiânia, etc. Né? Então são algumas catástrofes ambientais, né? Catástrofes ambientais. Tá difícil, hein? Esses benefícios têm o Tesouro Nacional como fonte de financiamento e, por essa razão, para fins de apuração do resultado da Seguridade, contabiliza-se um repasse do orçamento fiscal correspondente a essas despesas. Tá? Então, é claro que isso aqui é esporádico, né? Não é um gasto, né, como o Bolsa Família, por exemplo, que o governo tem todo mês, né? Mas é um gasto que ainda existe. Tá? O quinto, né, é a saúde, então despesas do Ministério da Saúde, né? Então incluem despesas do pessoal ativo e todas as demais relativas ao custeio e investimento. Tá? Assistência social, despesas do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então incluem despesas do pessoal ativo e todas as demais relativas ao custeio e investimento. Tá? Sétimo é a Previdência Social, né? Despesas do Ministério da Previdência Social, mesma coisa, né? Gastos com pessoal e custeio e investimento. O oitavo são outras ações de Seguridade Social. Ações de assistência social no Ministério da Saúde e nas secretarias da Presidência da República. Despesas de saneamento no Ministério das Cidades, despesas de saúde nos hospitais universitários, ações de defesa civil e merenda escolar, que é legalmente financiada com recursos das contribuições sociais. Né? Então tudo isso aqui, pessoal, também entra lá na Seguridade Social. Né? Ministério da Justiça, Secretaria da Presidência, despesa de saneamento, Ministério da Cidade, né, despesa de saúde nos hospitais universitários. A gente vê por que a situação deles está meio ruim, né? Merenda escolar também quase nunca tem dinheiro, então complicado, né? Sai daqui das receitas da Seguridade Social. 9 são os benefícios com Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Então são despesas cobertas diretamente com os recursos do PIS/PASEP, né? O seguro-desemprego em todas as suas modalidades, o abono salarial e outras despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá? E outras ações do FAT, né, são despesas cobertas diretamente com recursos do PIS/PASEP, que é a mesma coisa aqui em cima. Né? Então, isso aqui, cada uma dessas despesas estão lá no quadro que a gente vai ver, né, daqui a pouco. Tá? E que é o que a gente vai poder discutir melhor. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, depois a gente volta aqui, né, que são muitos dados. Mas antes de eu chegar no quadro, eu precisava mostrar isso aqui, né, para a gente poder entender melhor isso aqui agora. Tá? Mas, antes de a gente entrar no quadro, eu queria falar sobre a desvinculação de receitas da União, a famosa DRU. Eu botei entre parênteses aqui pedalada porque eu não achei outro nome melhor. O que é, né? O que é essa DRU? Né? Desvinculação da Receita da União, de Receita da União. Ela foi criada em 1994 com o nome de Fundo Social de Emergências, FSE. Tá? Essa desvinculação foi instituída para estabilizar a economia logo após o Plano Real. Tá? Na época, as parcelas transferidas para os estados e municípios não eram excluídas do cálculo, o que passou a ocorrer a partir de 2000, né, quando foi adotado o nome DRU. Tá? Então, a partir de 2000 que foi excluído do cálculo essas parcelas de município e estado. Tá? Os recursos obtidos com a desvinculação ajudam o governo federal a atingir a meta de superávit primário, permitindo o manejo de recursos para as despesas como pagamento de juros da dívida pública que não são vinculadas por lei às receitas. Tá? Então, como o governo não tem dinheiro para pagar a dívida, o que ele faz? E para atingir a meta de superávit primário, ele criou essa DRU, que com a DRU ele pode fazer o seguinte, ó. Atualmente a DRU permite ao governo usar livremente 20% de todos os impostos e contribuições sociais e econômicas federais.
Na lei orçamentária de 2015, o governo projetou a DRU deste ano em 121 bilhões. Né? Então o que acontece? Esses 121 bilhões o governo tirou de impostos, né? Contribuições para a Seguridade Social, né? E outros lugares, para poder pagar juros da dívida e fechar e atingir a meta de superávit. Né? Então até 20% o governo pode fazer isso. Tá? É complicado, né? E o que acontece? Para ele fechar para ele atingir a meta de superávit, né, que considera também já o pagamento de juros da dívida, ele vai lá e, na teoria, entre aspas, rouba esse valor de outros orçamentos, né, superavitários na teoria, para poder fechar a conta, né? E é a famosa pedalada, como eu coloquei aqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha no Orçamento Geral da União de 2014, né? Eu já mostrei aqui para vocês, né? Que é a fonte aqui, a auditoria da dívida, auditoriacidadã.org.br, tá? Então vamos ver aqui, né? O total do orçamento foi 2 trilhões 168 bilhões, tá? Sendo que desse total, aqui, ó, 21,76% foi da Previdência Social, né? 472 bilhões de reais. Para a saúde, a gente vê aqui, ó, 3,98, né, o que dá 86 bilhões. E para assistência social, tá aqui, ó, em vermelhinho, 3,08, o que dá 67 bilhões, tá? Então, esses três aqui, lembra da Constituição de 88, que foi definido que esses três aqui definiriam a Seguridade Social, a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social, né? Então, você tem que somar esses três e o total gasto, né? Total gasto com Previdência, Saúde e Assistência foi 625, né? Somando esses três valores aqui, tá? Só que o total arrecadado, que a gente vai ver a seguir, né? Como foi calculado, né? A gente vai ver lá no quadro a seguir, deu 686 bilhões, né? Então deu uma diferença aqui de 61 bilhões, né? E para onde foi esses 61 bilhões, né? Aqui, pessoal, né? Famosa pedalada. Então provavelmente foi esses 20% aqui, né? Que está dentro desses 20%, desses 121 bilhões que o governo pedalou dos 8 orçamentos, né, de impostos e contribuições sociais, né, para poder fechar a conta, né. E, como vocês podem ver aqui, o que mata aqui a nossa dívida, né? É os juros e amortizações, né? Então, quase metade do orçamento, 678 bilhões, vão para pagamento de juros e amortizações da dívida, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, para o governo fechar essa conta de superávit primário, né, para ele poder pagar essa quantidade enorme de juros absurdos aqui, que a gente nem sabe direito para quem é, né, quem é a contraparte, né, o que acontece? Ele tem que tirar de setores superavitários, né, para poder fechar essa conta, tá? Então, provavelmente ele pegou essa diferença aqui para poder pagar juros. É basicamente isso, pessoal. Infelizmente, é assim que funciona, tá? Estou utilizando dados aqui reais, né? A auditoria usa lá os dados reais do Orçamento Geral da União, né? E eu só fiz as contas aqui, né? Somei lá o que está na Constituição, deu isso aqui, e a seguir a gente vai ver, né? A gente vai ver como é que funciona, tá? Só que antes, o slide seguinte, eu prometo que tem o quadro, mas antes tem a pedalada ao quadrado que eu coloquei aqui, ó. No dia 8 de julho de 2015, foi encaminhado para um congresso, né, a PEC 8715, que solicita a prorrogação da DRU, Mecanismo de Realocação de Receitas Federais, até 31 de dezembro de 2023, tá? Além disso, o texto amplia de 20% para 30% o percentual das receitas de tributos federais, que podem ser usados livremente e altera quais tributos podem ser desvinculados, né? Pela PEC, os impostos federais, como Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, né? Todo mundo conhece aí pelos carros, né? O imposto de renda e o imposto, não poderão ser mais desvinculados, tá? A proposta eleva a alíquota de 20% para 30% sobre as receitas oriundas das contribuições sociais e econômicas, as taxas arrecadadas, os fundos constitucionais, FCO, FNE, nem sei o que é isso direito,
e as compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos para a geração de energia elétrica e de outros recursos minerais. No entanto, as transferências dessas receitas para os estados e municípios serão mantidas. Então, para aumentar ainda mais a pedalada, né, para levar ao quadrado, foi criada essa PEC para o governo aumentar ainda mais o percentual e prorrogar até 2023. Né? Eu não sei como é que está essa situação, eu tentei procurar como é que estava a situação dessa PEC, mas não consegui achar. Se alguém souber pode falar, né? Mas coloca aí no chat, mas eu não consegui achar. Tá? Então, só resumindo aqui, né? Hoje, com a regra atual, o governo pode mexer em impostos, nas contribuições sociais lá, como eu mostrei, naquelas receitas, né, da Seguridade Social, e nos acréscimos legais de impostos. Né? Então ele pode pegar 20% disso aqui para jogar para atingir a meta de superávit. E o que a PEC indica? Né? Tirar da DRU os impostos e os acréscimos legais, né? E aumentar para 30%, né? Meter ainda mais a mão na Seguridade Social, né? Nos fundos, nas taxas e nas compensações financeiras. Né? Infelizmente, é isso que deve acontecer se essa PEC for aprovada. Né? Então, vamos ver aqui agora, chegou a hora. Então, as receitas, né? Vamos ver aqui ó, o verdadeiro cálculo da Seguridade Social, que foi feito pela Anfip, tá? Que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E o que eles fizeram? Eles pegaram tudo que eu acabei de mostrar lá, né? O que é cada um daquelas receitas, né? E somaram aqui, né? Então, a receita de contribuições sociais, né? A receita da Previdência, lá como eu mostrei, né? Dos trabalhadores. Então, a arrecadação previdenciária urbana foi de 330 bilhões, tá? Aqui está em milhões essa escala. E a rural, né, foi 6,6 bilhões. Então olha a diferença, né? Essa aqui, pessoal, foi o que saiu do bolso dos trabalhadores, né, em 2014, tá? E vocês podem ver desde 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, né? E foi aumentando, né? 2008, 63 e tal. Vamos olhar mais os dois últimos anos que dá para ver melhor, tá? Então, 307 bilhões que saiu da folha de pagamento dos trabalhadores e em 2014, 337 bilhões, tá? Compensações não repassadas aqui 12 bilhões, tá? COFINS foi aumentando progressivamente também ao longo dos anos, né? 2013 por volta de 200 bilhões, 2014 195 bilhões, tá? O de lucro líquido, né? 62 bilhões em 2013 e 63 em 2014. PIS/PASEP 51 em 2013 e 51 em 2014. Eu não lembro se eu não sei se eu falei lá do CSL. Não sei se eu esqueci lá, mas também entram aqui, né? PIS/PASEP 50 bilhões e outras contribuições 4, né? E agora a receita de entidades da Seguridade, né? Recursos dos próprios ministérios lá, né? Saúde, Previdência Social, Desenvolvimento Social e do Fundo ao Trabalhador, né? E então ficou mais ou menos aqui em torno de 20 bilhões, né? A receita da entidade de Seguridade, 19 bilhões. E a última lá, lembra? A contrapartida do orçamento fiscal para a EPU, que ficou em torno de 1,8 bilhões, né? Então, somando tudo aqui, né? Essas receitas do ano de 2014, a gente vê, né? Que deu um total aqui de 686 bilhões, né, para 2014 e 650 bilhões em 2013, né? E aqui nos outros anos, tá? Agora vamos ver as receitas, tá? As receitas, o que elas entram? Como é que a gente viu lá, né? Os pagamentos aos aposentados, né? Trabalhadores urbanos e previdenciários rurais, né? E a compensação lá, né? Então, deu um pagamento total de 394 bilhões, né, em 2014, 357 em 2013, né? Por aí vai. Foi aumentando ao longo dos anos aqui, né? Dobrou aqui em 7 anos, né, praticamente, 7, 8 anos, né? 6 anos, né, na verdade, né? Dobrou. Complicado, né? Mas as contribuições aqui, ó, no mesmo período que os benefícios pagos dobraram, as receitas, né, o que foi adquirido multiplicou por 10, né? Então, esse lance da conta não fechar é meio discutível, né? Então vamos lá. Foram pagos previdenciários urbanos, né? Aqui que eu queria mostrar para vocês que
como muita gente era da área rural antigamente foi para a área urbana hoje, o pagamento das áreas rurais hoje, né, está em torno de quase 90 bilhões, sendo que só 6% contribui, né, com 6 bilhões. Né? Então tem um gap bizarro aqui, que é praticamente pago pelos trabalhadores da área urbana. Né? Os benefícios lá, assistenciais LOAS e renda mínima vitalícia, né? Máxima vitalícia, o LOAS ficou em 35 bilhões e esse renda que está cada vez mais a renda vitalícia está cada vez diminuindo, lembra? Está em 1.8, 1.6 conforme o pessoal vai morrendo aqui, né? Bolsa Família, 2008 10 bilhões, 2010 13 bilhões, 2012 20, 2013 24, 2014 26, né? Então o pessoal fica falando muito do Bolsa Família e tal, mas ele não chega a, sei lá, 5% do orçamento total aqui, né? Então, é bem discutível isso, né? Como a gente tá vendo. A EPU, né, os benefícios da legislação especial, 1.8 bilhões. Despesas do Ministério da Saúde, 94 bilhões. Assistência social, né, a despesa do Ministério do Desenvolvimento Social, 7 bilhões. Despesas do Ministério da Previdência Social, 7.8 bilhões. Outras ações da Seguridade, 10 bilhões. Benefícios do Fundo ao Trabalhador lá, né? De amparo ao trabalhador, 51 bilhões. E outras ações do FAT, 522 milhões. Tá? Então, o que a gente vê aqui, né? 2014, vamos olhar para 2014 aqui, pessoal. A Seguridade Social em 2014 teve uma receita total de 686 bilhões. Tá? E um gasto, né, de 632 bilhões. O que a gente pode concluir com isso, né? Vamos fechar a conta aqui agora, né? As receitas totais de 2008 menos as despesas de 2008 deu um superávit de 63 bilhões. 2010, superávit de 53,8 bilhões. 2012, 82,6 bilhões. 2013, 76 bilhões. 2014, 53 bilhões. Né? Só que tem um pequeno problema, né? O que sai na mídia em relação a esses dados, todos esses dados que a gente acabou de ver aqui? Que é aí que está o pulo do gato. Presta atenção agora aqui. O que a gente vê na mídia, né? Sai na Veja lá. Rombo da Previdência sobe 14,8% em 2013 a 51,26 bilhões. Né? No ano passado, a arrecadação previdenciária somou 313 bilhões. E a despesa atingiu 364 bilhões. Né? Aí no valor econômico, o déficit da Previdência fica 7,5 bilhões acima do previsto em 2014. A arrecadação líquida do INSS fechou em 2014 em 337 bilhões, já os gastos com pagamentos beneficiários totalizaram 394 bilhões no ano passado. Né? Então, pessoal, é tudo meio que maquiado. Por quê? O que acontece? Como é que a mídia faz essa conta? Ela pega aqui a receita, só um dado aqui, né, de todos esses aqui, né, o quanto as pessoas contribuíram e quanto foi pago, né? E diminuindo o outro. Então pega isso aqui menos esse, dá menos 40 bilhões, né? E diz que tem um rombo. É isso que sai na mídia, pessoal. Sendo que o que é de verdade, né? Em 2014 aqui vendo, né? Ele pega esse valor 349 bilhões, diminui de 394, né? E pronto. Tem um rombo aí de 45 bilhões, né? E todo ano eles vão fazendo isso, conforme tem menos arrecadações, né? Vão ter mais pagamentos. Então essa conta na teoria nunca vai fechar, porque na verdade essa conta está errada, porque a conta correta tem que englobar tudo isso aqui. Todos esses impostos aqui, se vocês não sabiam, devem ser destinados para pagamento da Seguridade Social, tá? Então isso aqui fica muito obscuro, porque a mídia não divulga isso aqui, né? Então a gente vê, se a gente pegar e fizer essas contas, né, tirar as receitas das despesas, a Seguridade Social é superavitária. Pelo menos é até hoje. Não sei no futuro, mas hoje é superavitária, né? Como a gente viu aqui, né? Então, a gente não pode ficar se iludindo com isso aqui sem se questionar. Então, o que os auditores da Anfip lá fizeram, né? Aí eles foram lá e levantaram todas as informações. Então, vamos lá. De acordo com a Constituição, o que tem que entrar no cálculo da Seguridade Social, da Previdência? Ah, é isso aqui, né? Tá, beleza. E
Então vamos lá, vamos fazer as contas. COFINS, CSLL, PIS/PASEP, arrecadação, recursos do Ministério da Saúde, Previdência, etc. Né? FAT. Vamos fazer a conta direita. Foi isso que eles fizeram. Né? E aí, infelizmente, a gente mais uma vez fica sendo teleguiado. Né? Mas, qual seria o objetivo, né, de fazer todo mundo acreditar que a Previdência tem um déficit? Né? Deles só divulgarem a arrecadação menos quanto foi pago. Né? Tem uma teoria aqui, né, que a gente não pode dizer que a resposta é certa, porque na teoria isso é meio subjetivo, mas a gente pode teorizar, né? Já que eles divulgam tudo errado, a gente pode teorizar sim. Primeiro, que disseminar a crença que a previdência privada representa uma despesa insustentável para o Estado é parte da estratégia que vem desde a década de 70 de diminuir os já limitados direitos trabalhistas. Né? Então, só um minutinho. Saiu aqui no Sind Bancários, né, do Espírito Santo. Previdência Social está na mira dos ataques aos direitos trabalhistas. Um dos principais desafios para os trabalhadores e trabalhadoras em 2016 é a defesa do sistema previdenciário. Sob a justificativa de crise e rombo na Seguridade Social, a Previdência vem sofrendo constantes ataques. Então eles vão lá, mudam o cálculo, eles vão lá, cortam Bolsa Família, se precisar, cortam... o que eles fazem? Eles cortam... vamos voltar aqui. Eles cortam despesas aqui da saúde, né? Eles vão lá, cortam da saúde, cortam da assistência social, cortam da previdência para poder pagar juros, né? Para poder fechar, atingir a meta de superávit primário. Infelizmente é isso que acontece, pessoal. Não é mentira, tá? Mas, né? Por quê? Corta educação, cortam direitos trabalhistas, né? Cortam saneamento, cortam habitação para poder pagar juros. É isso que acontece. E a Previdência é só um desses que sofre esses ataques. Né? Por que ela sofre ataque? Porque ela é superavitária, né? Porque você não vai tirar 61 bilhões da onde não tem, né? Você tem que tirar da onde tem. Concorda? Como é que eu vou tirar 61 bilhões de uma conta que tem menos 100? Né? Não tem como. Tanto que essa conta fecha ainda hoje, é isso que eu estou falando, fecha hoje. No futuro a gente não sabe. Hoje está fechando ainda. Né? Como é que você vai tirar 60 bilhões de algo de uma conta zerada? Né? Não tem como, só fazendo dívida. Né? Então é isso que acontece, tá? E a teoria 2, né? Vamos ver aqui. Passar. Né? Que dá a ideia de que a previdência pública está falida e incentiva a previdência privada, né? Que é dominada pelos bancos e que, em sua maioria, cobra taxas abusivas. Né? Então é meio que um sistema aqui, né? Quem não sabe, por volta de 30%, 40% da dívida interna do Brasil está na mão dos bancos, né? Então, para vocês terem uma ideia do poder deles, né? Então é complicado, né? Os bancos têm muito poder aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Quem manda no mundo são os banqueiros. E é muito fácil para um gerente de banco falar, cara, você vai investir no INSS, você vai botar dinheiro no INSS, tá maluco, tá quebrado, não sei o que lá. Cara, faz a previdência privada aqui, não sei o que. Quem já ouviu essa história, né? É assim que funciona, né? Então, para resumir, né? Pra gente fechar aqui só esse assunto, a gente viu lá que a Constituição de 98 juntou as três áreas, né? Assistência, Previdência e Saúde, né? E criou a Seguridade Social, que possui receitas e despesas, né? Todas aquelas que a gente viu, COFINS, PIS/PASEP e tal, que devem ser destinadas para ela. Só que parte dessas receitas, através da DRU, né, que o governo criou lá em 94, depois do Plano Real, são desviadas para outros orçamentos, né, que chegou a 120 bilhões em 2015. Né? E para piorar, ainda veio a PEC 8715, que quer aumentar esse percentual de 20% para 30%, né? Para variar. E a gente viu então, né, qual é o verdadeiro cálculo, que engloba as verdadeiras receitas e despesas, e que esse rombo na Previdência, na teoria, não existe. Né? Ele é baseado no rombo que a DRU deixa no orçamento. Né? E na verdade esse rombo é o cálculo que sai na mídia, né? Infelizmente deturpado, porque não é assim que funciona. Você tem que fazer o cálculo correto, né?
E nós vimos também por que isso acontece, né? Por que sai uma coisa na mídia, por que o governo faz isso, né? Por que querem fazer isso, né? E essa é a mensagem de hoje, pessoal. Vamos ver se tem alguma dúvida. Então, pessoal, já surgiu um assunto aqui várias vezes sobre investir ou não no INSS, né? Que o que eu acho sobre isso? Eu acho o seguinte: quem é trabalhador, quem é empregado, não tem jeito, você é descontado na folha e ponto. Quem tem empresa, né? Quem é empreendedor pode contribuir ou não. Mas se você tem essa opção de contribuir ou não, o ideal é contribuir pelo menos com o mínimo, porque lá na frente o governo não dá garantia nenhuma que você vai receber mais de um salário mínimo quando se aposentar, né? E mesmo que hoje esse sistema seja superavitário, né, como a gente acabou de ver, a maioria das pessoas são empregadas e não tem opção, né? Então, e o que eu acho disso tudo, né, quem acompanha a auditoria cidadã da dívida sabe que como é que eles vão resolver isso, né? Como é que eles conseguem tirar essa DRU, acabar com essa PEC, né? Fazendo a auditoria da dívida, que é onde eles vão ver para onde estão indo, né? Esses 978, quase R$1 trilhão de juros por ano que o governo paga e que ninguém sabe quais são as contrapartes, né? A gente só sabe o percentual de instituições financeiras, de estrangeiro, de previdência, de fundos de investimento, né? Mas a gente não sabe quem são na verdade, né? A gente tem uma ideia pelos dealers, né? Que são os bancos que compram os títulos do Tesouro, né? Então, se vocês entrarem lá no site do Tesouro, vocês podem ver quem são os dealers. Então, basicamente, estão na mão deles essa dívida, né? E o ideal é que seja feita uma auditoria, né? Teve a CPI da dívida em 2010, não sei se vocês ficaram sabendo, que mesmo a CPI não conseguiu descobrir quem eram os donos da dívida, né? São apenas os percentuais que hoje, depois dessa CPI, são divulgados no site do Tesouro. Quem quiser olhar lá, pode ver, né? E o grande problema disso tudo é que, como vocês viram, né, 50% do orçamento federal vai para pagar juros, né? Ou seja, não agrega em nada no país. Só piora, na verdade, né? Ele tira da educação, tira da saúde, tira da habitação para poder pagar juros. E é por isso que a gente defende tanto essa auditoria, né? E a gente tem que lutar por isso, porque é um direito nosso, né? E a gente tem que saber para onde está indo esse dinheiro e quem é a contraparte. E se essa dívida realmente existe, que é a principal dúvida, né, que a gente tem. Depois eu vou fazer um chat sobre isso aqui. Vamos só ver as dúvidas agora. Vamos lá. Putz, a foto do meio tá brava, hein? Tô até evitando de entrar mais na Basta, porque, pô, fica me assustando lá. Agora trocaram pelo do cachorrinho lá de 100 mil, tá melhor. Cara, eu comprei esse livro, mas não li até hoje, A Lógica do Cisne Negro. Eu folheei ele assim, tipo, eu achei ele muito denso. Mas é legal, sim. Fiquei com preguiça. E como ele só tem em papel agora, cara, eu só leio no Kindle, porra, ficou uma preguiça. Tem, ô Thiago, tem os dealers. Entra lá no. Bota dealers Tesouro Nacional no Google. Bom, vou entrar aqui pra vocês. Vamos ver quem manda na dívida pública. Não. Vamos ver aqui. Ó. Dá um zoom aqui pra vocês verem. Ó.
Então o que acontece? Como é que o Tesouro faz o leilão, né, dele? O leilão dos títulos. Ele chama os dealers, né, que são a contraparte, né, que são as instituições que vão comprar os títulos, né? Então, basicamente, a dívida pública brasileira está na mão desses caras aqui, né? Então a gente vê Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Citibank, Credit Suisse, Safra, Santander, Caixa Econômica, Goldman Sachs e Itaú, né? Então, quando você vê lá os percentuais de estrangeiros com dívida pública, basicamente a gente já sabe quem são aqui, né? Credit Suisse, Citibank e Goldman Sachs, né? E no Brasil, os grandes bancos, né? Para variar. Então, esses caras aqui que mandam praticamente na dívida, né? Então o Tesouro vai lá, oferta um leilão, e esses caras ficam de braços cruzados até o Tesouro oferecer a taxa que eles querem, né? Então eles vão lá, o governo, por exemplo, solta lá um Tesouro pré-fixado a 13% ao ano. Aí faz o leilão. Se o leilão dá zero, é porque nenhum desses caras aqui aceitou, né? E cada um deles eles tem uma série para poder comprar, tá vendo? Vamos ver aqui, ó, LTN. Então quem pode comprar? Banco do Brasil, Bradesco, BTG, né, até a Caixa Econômica. Então o que eles fazem? O governo vai lá, solta uma LTN, sei lá, a 13,5% ao ano. Aí faz o leilão para esses caras. Se o leilão der zero, se ninguém comprar, aí o governo vai ter que fazer de novo. Aí ele vai lá, solta uma LTN a 13,6 agora. Aumenta um pouco. Aí vai lá, faz o leilão, se der zero, ele vai ter que aumentar a taxa. Então, até algum desses caras comprarem aqui, o Tesouro fica fazendo leilão, né? É um processo meio absurdo assim, né? Porque é assim que funciona, mas quem não sabia é assim. Então esses caras aqui que mandam praticamente na dívida, né? Pam, pam. Cara, o Cris Alvadeu. Você acredita no que assiste, lê ou ouve na mídia? Cara, eu nem tenho visto. A televisão, por exemplo, eu não tenho mais em casa. Só tenho Netflix. Jornal, o que eu leio é o Clipe Não Cor, né? Que resume lá as notícias econômicas. Mas eu leio de rabo de olho, assim, só pra ver as principais notícias mesmo, porque, pô, sou do mercado, eu também não posso ficar voado aqui, né? E o que eu ouço, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque quem é que banca quem é que faz as propagandas na mídia, por exemplo? Quando você vê lá, propaganda do Banco do Brasil, propaganda do Bradesco, né? Cara, os grandes bancos têm grande participação na grande mídia, né? Então, complicado, né? Você não sabe que o que você tá vendo ali é realmente o que é, né? Então você tem que sempre procurar saber. E hoje com o Google, né, com o YouTube, cara, com a internet em geral, não tem mais desculpa de você ficar acreditando em tudo que você vê na mídia. Você pode sempre correr atrás de buscar informações, né? Por exemplo, algum de vocês já tinha visto essas informações aqui em algum lugar antes de eu falar pra vocês, né? Eu, por exemplo, nunca tinha visto em nenhum lugar. Eu conheci pela auditoria da dívida, que eu vi numa palestra, corri atrás das informações, estudei e estou aqui passando para vocês, né? Então, e são as informações verídicas, né? Só que a gente nunca ouviu falar isso na mídia. Quando é que você acha que um negócio desse vai sair na Globo, né? Ou em qualquer outra emissora? Dificilmente, né? Se sair, não vai ser com certeza no Jornal Nacional, né? O que está falando? Corroborante que você disse, o economista da Unicamp defende a mesma coisa. Há uma tese de doutorado provando exatamente isso. Vou abrir aqui depois. Obrigado pelo link aí. Vou ler com mais calma. O Mário está falando, nós somos credores do governo também, ainda tem uma pequena parcela. Parcela pequeníssima. Onde tirei esses dados? Cara, botei lá, né, da Anfip. O Bruno tá falando,
Eduardo, sobre algumas agências de mídia falando que o governo quer dar calote ao Tesouro Direto, o que você acha? Cara, eu acho muito difícil. Vou mostrar pra vocês uma tabela que eu tô fazendo aqui. Que eu tô juntando alguns dados pra ter uma noção melhor. Tá dando um puta trabalho, mas tem problema não. Vou mostrar pra vocês. Papam, papam. Deixa eu abrir aqui. Onde tá essa porcaria? Pam, 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 pam. Achei. Ó. Deixa eu ver aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Tá. Então, aqui ó, investidores no Tesouro Direto, tá? Desde 2007, que foram os dados que eu consegui lá do Banco Central. Foi de 100 mil, né? Hoje já está em torno de 624 mil em 2015, né? E o estoque da dívida do Tesouro Direto saiu de 1 bilhão, né, em 2007 para 25 bilhões agora, quase 26 em 2015, né, em dezembro. E o percentual nas mãos do Tesouro Direto, né, na verdade, nas mãos de pessoas físicas, em relação à dívida interna, né, que é essa aqui embaixo, ó. Ou seja, qual percentual da dívida está na mão das pessoas físicas, né, do Tesouro Direto? Então a gente vê aqui, saiu de 0,1% em 2007 para 1% em 2015, né? Então multiplicou por 5, 6 aqui a quantidade de pessoas, multiplicou por 10, daqui 12, sei lá, a quantidade o volume investido, e o percentual está indo em 1% da dívida interna total. Não. Perdão. E é isso, né? Isso que eu queria mostrar para vocês. 1% está na mão das pessoas físicas. Então, mesmo que o governo dê calote, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, de auditoria da dívida, a dívida que está nas mãos das pessoas físicas, ela está certinha lá, na CBLC, está lá no seu nome, no seu CPF, né? Tudo certinho com você. Agora, e os outros 1 trilhão de reais lá, de pagamento de juros, para onde estão indo, né? Complicado, né? A gente não sabe. A auditoria é justamente para pegar esses 2 trilhões e 650 aqui em 2015, tirar aqui desses 25 bilhões da mão do Tesouro Direto, então dá 2 trilhões e 625. Quem é a contraparte desses 2 trilhões e 625? Né? É isso que a auditoria prega, né? Então, mesmo que faça uma auditoria para ver quem é a contraparte, a gente meio que está garantido, porque o nosso está certinho na CBLC e tal, né? A gente está financiando, na teoria, o governo para ele investir no país, né? Agora a auditoria ela fala que tem a maior parte dessas dívidas aqui, né, como houve lá no Equador, né, 30%, o governo resolveu pagar só 30% dessa dívida aqui, e a maioria, 95% dos bancos aceitaram, né? Por quê? Porque, cara, essa dívida aqui ninguém sabe de onde vem, para onde vai, né? Complicado. Mas em relação a calote, cara, eu acho muito difícil, porque a situação tem que estar muito, muito, muito complicada mesmo para ver um calote, né? E não é o que a gente está vendo agora, tá? E como é que você se protege disso? Diversificando, né? Esquece isso, tá? Esquece deixar de dormir por causa de calote, não existe isso. Se você investe em ações, a empresa pode quebrar. Se você investe no tesouro, o governo pode dar calote. Se você investe em imóvel, você pode ter problema com o inquilino. Se você investe em fundo imobiliário, você pode ter problema com o gestor. Que mais? Se você investe em obra de arte, ela pode quebrar. E aí? Tudo tem risco, tá? Então você não tem que se preocupar com isso. Você tem que diversificar, por isso que a gente incentiva a diversificação, porque é assim que você se protege. Investir em você, é claro, sempre. O Bruno está falando, as contas estão encaminhando para o buraco mesmo no médio prazo. E o calote é risco real, na sua opinião? Não, acabei de falar. Chacal está falando, jornalista pega informação mais fácil, eles não sabem fazer conta, desculpa. O Chacal abriu, nem tinha pensado nisso. Realmente, por exemplo, você é um jornalista, sei lá,
Você é jornalista, você não é economista, né? Tem lá o caderno de economia, né? Que pode ser, o colunista pode ser economista, mas na teoria, para escrever uma matéria para o jornal, você não precisa ser economista, precisa ser jornalista. E às vezes o cara vai lá e escreve uma besteirada daquela, sem consultar, né? Sem correr atrás, que foi o que eu fiz, né? Procurei informações, escutei a opinião de outras pessoas, né? E trouxe os dados reais aqui para vocês. O cara vai lá e escreve qualquer porra lá, né? É obrigado a escrever. A maior parte da dívida do TD é com os bancos. Nós mortais representamos menos de 1% do total da dívida. Vou descer aqui e mostrar pra vocês então, hein. Tô abrindo minha planilha pra vocês hoje, hein. Olha aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, ó, depois da CPI da dívida em 2010, né, que é isso aqui, o Tesouro começou a divulgar no site qual o volume da dívida, né, desse estoque aqui tá na mão lá das instituições financeiras, dos fundos de investimento, dos investidores estrangeiros de previdência, do governo, do próprio governo, né, da seguradoras, né, e de outros, né. E aqui eu coloquei o percentual da dívida interna, né, nas mãos dos 4 primeiros, tá? Que são esses 4 aqui, né, que são os 4 principais interessados em juros altos, né, na teoria. Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, na mão de instituição financeira, né, praticamente 1/3 aqui, né, na mão de instituição financeira, nos bancos, tá? De fundo de investimento, né, então 1 trilhão praticamente aqui, 1 trilhão está na mão de fundo e instituições financeiras, né. Vamos somar com o investidor gringo, né, com gringo, isso em 2010, né, vamos para 2015, que é a realidade hoje, né. Então, manteve praticamente esses percentuais, né. E o que eu queria mostrar aqui, ó, dos 2 trilhões e 600, 2 trilhões e 200 estão na mão de instituições financeiras, bancos, fundos de investimento, bancos gringos lá, né, que são aqueles dealers que eu mostrei lá, né, não precisa falar de novo quem são, e os fundos de previdência lá, né. Então, pessoal, o que acontece? 82% da nossa dívida interna está na mão desses 4 caras aqui, né. Então, quem é que manda praticamente no país, né? Quem é que manda? Quem é que tá com o governo nas mãos aqui, né, na teoria? São esses 4 caras aqui, né? Bancos, fundos, gringos e fundos de previdência, né? Então, se o governo dá um calote, né? São esses 4 também que vão se ferrar mais, né? Mas o governo, para quem não sabe, na hora que ele vai fazer a reunião do Copom, né, a CPI da dívida divulgou isso lá em 2010, né? Depois eu vou fazer um chat com esses dados mais que eu estou falando, mas estou só passando aqui por alto para vocês. A CPI lá em 2010 perguntou, né, quem é que o Banco Central consultava para além lá dos representantes do governo, né, para definir a Selic. E eles falaram que eram os conselheiros, sendo que desses conselheiros 95% deles vinham de instituições financeiras, ou seja, bancos privados, né? Então, os próprios bancos, né, definem a taxa Selic, praticamente, né? Então, por quê? Porque são os analistas dos bancos, né? E são eles que definem junto com o governo o futuro da taxa Selic, ou aconselham o governo, né? Ou seja, praticamente definem, né? Então, e por que o banco tem interesse em juros altos, né? Aumentar a Selic, por exemplo, não baixar? Porque quanto mais alto, mais essa dívida aqui vai render, né? Ó, ele tem 600 bilhões na mão dos bancos. Se a dívida vai agora lá e o cara pega uma LTN a 15%, né? É muito melhor do que ele ter uma LTN a 5%, concorda? O governo vai pagar muito mais para ele em juros, né, do que a juros baixos, né? Então, é do interesse desses caras aqui, desses 4 caras, que o governo mantenha a Selic alta, né? Então é só uma explicação, eu não vou entrar em muito detalhe hoje não. Vamos continuar aqui. A maior parte da dívida do TD é com os bancos. Nós mortais representando menos de 1%. Acho que eu já li, né? Difícil rolar um calote. Esse chat ficará disponível na área dos consultores? Sim, eu vou salvar. Não sei se o Basta vai salvar tudo, cara, mas eu vou salvar sim. Juro concentra ainda mais renda. Isso aí. Exatamente.
O que tá falando, tem empresa há 20 anos, a cada 5 anos para ver se vale a pena contribuir com a Previdência. No meu ainda não vale a pena. Daqui a 3 anos para analisar novamente. Contribui com o mínimo, se tiver uma dúvida, sei lá. Pô, cara, acho que é R$70, sei lá, né? Aí não é nada. Tafarel tá falando, você paga dívida ou não sabe do que? Não entendi. Você paga dívida e não sabe... você paga dívida e não sabe do que? Exatamente, é isso aí. Chacal tá falando, a auditoria da dívida os bancos chamam de tentativa de calote. Mário tá falando, calote por quê? Por que calote? Porque se eles fizerem uma auditoria aqui das 626 bilhões, eles não vão verificar que 100% desse valor aqui é legal. No Equador, se vocês procurarem saber, depois eu vou fazer um chat também, eu estou estudando muito sobre esse assunto ultimamente, tá? Depois eu passo para vocês, mais chegado como eu fiz hoje. No Equador, de toda essa dívida aqui interna, ó, da dívida interna lá do Equador, o que eles fizeram? Eles fizeram a auditoria da dívida e constataram que a maior parte delas era de contraparte duvidosa ou ilegal. E aí, o que eles fizeram? O governo chegou, botou o pau na mesa lá e falou, ó, desses 2 trilhões, digamos que tenha sido lá 2 trilhões e 650, que é a dívida de vocês, né, que eu estou devendo para vocês, eu só vou pagar 30% disso, sendo que ele não precisava pagar nada, hein? Ele ainda foi legal, dizendo que ia pagar 30%. Então, ele pegou, por exemplo, 2 trilhões e 600 e falou, ó, vou pagar 1 trilhão para vocês e vão com Deus aí e fiquem contentes. Cara, 95% dos bancos aceitaram, né, da contraparte. Então, e o que aconteceu com o resto lá, né? Digamos com os outros 2 trilhões que sobraram lá da dívida? Foi para investir em educação, saúde, etc. Então o que o governo fez? Pegou tudo isso que era para pagamento de juros, que não agrega em nada ao país, e reverteu para utilizar em educação, saúde, etc. Tá? Depois eu vou mostrar esse estudo para vocês aqui melhor. Eu tenho estudado também sobre ele, né? Mas por alto é isso. Então a auditoria não é um calote, é ver quem é a contraparte. E provavelmente o dia que o governo falar, olha só, não vou pagar esses 600 bilhões aqui não, vai vir a porrada desses bancos aqui falar que, não, calma aí, vamos ver, não é bem assim, com certeza, entendeu? Os bancos são muito poderosos, né? Mas eles são poderosos sem a auditoria da dívida. Com a auditoria o papo é outro, né? Acho que só vou acabar contribuindo lá pelos meus 50 anos. Contribuir os 15 anos no mínimo. O Chagal está falando sobre Previdência Social. Vi uma palestra em um fundo de Previdência fechado, o que diz que o sistema é sustentável. Se o beneficiário receber por até 15 anos. Mais do que isso não dá, será? Cara, não dá. Não dá pra gente saber. O que a gente sabe hoje é trabalhar com dados reais. Quais são os dados reais hoje? Em 2014, a Seguridade Social está com um superávit de 53 bilhões, ponto. Ele paga todas as contas dele, o governo paga todas as contas da Seguridade com as receitas que ele recebe hoje, ponto. Mas em 2050 não vai pagar. Pô, cara, aí cabe o governo para hoje e fazer o planejamento para 2050, né? Não é fazer em 2050 o planejamento para 2050. Mas a gente não está discutindo isso aqui hoje, a gente está discutindo que hoje é superavitário. Não tem como a gente saber no futuro. É tudo chute, né? O melhor tá falando, muito interessante. Deve da Previdência seria porque o dinheiro dos impostos relacionados no slide não chega para a Previdência? Então, é pela DRU, né? Com a DRU ele desvia dos impostos e joga para onde ele quer. No total ele desviou, na teoria, 60 bilhões lá da Seguridade e os outros 60 bilhões de algum lugar, fechando 120 lá que a gente viu, né? Chegada falando, milionário, estou tocando a Previdência Social desde 94, como o Eduardo falou. O Mário está falando, por isso é bom ter a ação dos grandes bancos. Uma opção é você ter a ação dos grandes bancos, né? Mas essa situação aqui não vai sustentar para sempre, né? Nenhuma fraude sustenta para sempre. Cara, vocês estão vendo hoje o que está acontecendo com o país, né, em relação à política. Então,
isso que está acontecendo com os bancos que a gente está vendo hoje, que o governo paga aí 1 trilhão de juros e ninguém sabe para quem, cara, isso não vai ser sustentável para sempre. Isso que está acontecendo no país, quem diria que isso iria acontecer, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás? Cara, ninguém, né? Pô, PT perdendo poder, não sei o que e tal. Cara, e o que é isso? São as pessoas tendo acesso à informação. É a internet. Por exemplo, chegou no absurdo de acontecer aquilo na semana passada, que todo mundo ficou sabendo na hora. E aí o país paralisou de tão rápido que as informações chegam às pessoas, né? E antigamente não era assim, né? Então, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês aqui hoje, já está chegando no ouvido de vocês. E isso não vai sustentar para sempre, né? O que eu estou falando, por exemplo, essa fraude, se houver realmente uma fraude aqui na dívida, cara, hoje pode ser assim, e os bancos estão se dando bem, né? Tanto que os bancos estão dando lucro atrás de lucro. Mas isso não vai sustentar para sempre. Nada que é ilegal se sustenta para sempre, né? Isso é o que tem acontecido nos últimos anos, né? Então, é o que a gente pode se basear, né? Então, quem quiser ter ação de banco, que tenha, mas tem que tomar cuidado com isso também, né? Se daqui a 5 anos forem fazer realmente uma auditoria da dívida e os bancos sofrerem por causa disso, né? Chegar à conclusão aqui que desses 600 bilhões, 300, 200 não vão ser pagos, né? Vai ser complicado, né? Que nem o Equador fez, né? Então a gente tem que estar ciente disso. Quem quiser ter ação de banco tem que estar ciente disso. Hoje tá uma beleza, no futuro a gente não sabe. É por isso que a gente tem que diversificar, né? Parece que a PEC 86 que foi apressada está a pensada PEC 4/2015. Esta prorroga a vigência da DRU até 31/12/2019. Propõe a retirada escalonada da incidência da desvinculação da receita da arrecadação. E no chat do planejador, contribuição social destinada ao financiamento de segurança social. Está aguardando parecer da comissão especial desde 16/11/2015. Fala, Carlos, boa noite, obrigado. Chacal tá falando sobre o calote Tesouro Direto. Se você perguntar para o Eduardo, qualquer outra pessoa séria do mercado, se o governo alemão pode dar calote. Resposta sim, e olha a classificação alemã é A. Cara, a agência de rating não tem como saber também, né? Pô, se vocês viram a crise de 2008, né? Vocês sabem que a agência de rating é uma piada, né? Porque eles são pagos para dar opinião basicamente que o cliente quer. E se eles dão uma opinião errada, eles não pagam por isso. Ponto. Mas é claro que qualquer país pode dar calote. Mas isso não é bom para nenhum país. Mas não é só dar o calote que eu estou falando aqui. A auditoria não é dar o calote, como eu falei. É você verificar desses 2 trilhões e 600 quanto você realmente deve, né? Pegar os contratos lá, analisar os contratos, desde quando essa dívida começou, e verificar, cara, desses 2 trilhões aqui, cara, 600 eu não tenho que pagar, por exemplo. A partir de agora, 600 bilhões, por exemplo, vão ser para educação, para seguridade, para habitação, entendeu? E o que mata o orçamento do governo é você ver que 50% vai para juros e 3% para saúde, 0% para educação, né, como a gente viu. Complicado, cara. Os juros matam o orçamento. Vamos acabando aqui, pessoal. Chegando uma hora de chat. Vou ver as últimas dúvidas aqui pra gente fechar. Eduardo, se a mídia considera que a Previdência não se autopaga, precisa dos outros impostos, como PIS, CONFIS, para fechar a conta. Muitos que questionam o pagamento dos juros das dívidas são esquerdistas, como o pessoal que defende a moratória. Na Islândia, a população não aceitou pagar tal dívida. O Equador tem governo boliviano como outros na América Latina que tem destruído a economia de vários países. Os bancos não são santos, mas é preciso precaução no tema. Com certeza, João. João, quem está falando aqui? João. Com certeza. O que está na mídia, mas para variar, o que está na mídia é destoado, porque eles não falam isso, né, na hora que eles divulgam lá. Não, a arrecadação é deficitária, ponto. Aí as pessoas, meu Deus, não sei o que. Não, mas elas não sabem disso, né? Elas não sabem dos dados reais. Não sabem que esse dinheiro é desviado, entendeu? Elas têm que saber. Aí, beleza, agora a gente chegou nesse tema.
Afinal, tem ou não tem déficit? Tem, porque o governo pega a porcaria do dinheiro e desvia para outros lugares, né? Então, na teoria, tem déficit sim. Felizmente, na Previdência. E o que ele faz com a saúde e com a assistência? Ele diminui ainda mais as receitas para elas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso que o Juan falou. Por quê? Porque não é chegar e falar, para, não vamos pagar. Não, não é assim. É a gente falar, para, vamos analisar. É completamente diferente, entendeu? Eu sou a favor sim de analisar, né? Mas isso não vai ser nem um pouco fácil, né? Provavelmente não foi para o Equador. Na Islândia também, a Islândia acabou lá com a febre dos bancos, né? Como colocaram aí, né? Depois da crise de 2008. E isso tem que ser analisado por especialistas da área, né? Eu estou só aqui passando para vocês as informações reais do tema. Então, não estou falando que tem que dar calote nem nada não, pessoal, tá? É só para a gente discutir melhor esse assunto que fica muito obscuro, já que ninguém fala a verdade, né? O Equador é apenas um exemplo. Não quer dizer que a gente tem que virar o Equador, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Por que a NTNB principal está caindo taxa? Qual o motivo? Cara, os dealers, né? Acabei de mostrar. Provavelmente nos leilões lá, né? O governo faz leilão a uma taxa, todo mundo fica de braço cruzado, ninguém quer. Aí ele vai abaixando ou subindo, né? Até algum dealer fechar lá a taxa que eles querem lá. É oferta e demanda, né? E aí depois ele oferece pra gente lá no Tesouro Direto também, né? Aquelas taxas. Acho que ela tá falando, tem também um monte de isenções que tira a grana da Previdência. A Ribeiro tá falando. Como diz o baixo, sou burro, por isso eu diversifico o máximo que puder. Ninguém sabe o que vai acontecer. Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente diversifica. Não é porque tá errada a Previdência, não sei o que, não sei o que lá. Não interessa, a gente tem que diversificar sempre. O principal da diversificação é que ninguém tem o poder de prever o futuro, por isso que a gente diversifica. Se eu souber qual ação que vai subir 1.000.000%, 10.000% aqui daqui a 20 anos, eu vou comprar ela, é óbvio. Mas como eu não sei, eu vou diversificar em boas empresas, que é o que eu posso fazer melhor, né? Vou diversificar em fundo imobiliário, vou diversificar em imóvel, vou diversificar em tesouro direto, né? Como eu não sei se um dia vai ser realmente feita a auditoria da dívida, cara, a gente diversifica em ações, em fundo imobiliário, em imóveis. Deu um problema no tesouro direto, a gente tem outros ativos, dane-se. Valeu, Cris. Chegado falando, na realidade a auditoria não é calote. Os bancos defendem isso. É só uma conferência dos valores da dívida. Se estiver tudo certo, exatamente, foi o que eu acabei de falar. Isso aí. Bom, Chacal, obrigado aí pelo apoio aí, pela força, né? Então, Chacal, já fiz um lá com cupom, né? Com cupom, sem cupom, tem lá na área de moderadores. Se quiser dar uma olhadinha lá. Mas se tiver alguma dúvida, traz semana que vem aí que eu falo, porque agora já deu tempo aí, né? O Bruno tá falando aqui pra gente fechar, hein? Eduardo, como acha FII uma boa alternativa a imóveis físicos? Digo ter somente FII ao invés de imóveis. Cara, você que sabe, porque são coisas completamente diferentes, né? FII você é mais imóveis comerciais, né? Shoppings, etc. E imóveis físicos, o ideal seria você investir em imóveis residenciais, né? Mas você também pode investir em imóveis comerciais, em imóveis físicos, né? Mas são coisas completamente diferentes, cara. Por exemplo, FII você tem um gestor que faz tudo para você. Imóveis físicos você tem que ir lá e meter a mão na massa, né? Correr atrás de financiamento, correr atrás de imóvel, ficar batendo perna, discutir taxa, etc. O FII não, você entra aí no home broker, em 10 segundos você compra um FII, né? Isso aí. Então você tem que analisar o que é melhor para você. Se você quiser ter os dois, você tem. Se você quiser ter um deles só, também tanto faz, entendeu? Tem muita gente que gosta de imóvel físico e gosta de pegar, né, nas coisas e tal. No FII não, no FII é digital, como ações, como tesouro direto, né? Você não pega em nada, você só vê ali no computador que você tem um ativo, né? Tem gente que gosta de ver e tal, dá um certo conforto, né? Dá uma certa garantia de que você tem algo realmente real, né? E imóvel é ativo real, FII mais ou menos, né? Por exemplo, se der
ocorre um desastre do sistema financeiro mundial, o imóvel está ali, né? Ele é seu, né? Então, você, agora, né, no tesouro direto, por exemplo, renda fixa, provavelmente você vai perder tudo, né? O Snack tá falando, por que o Milho não usa gráficos como eu? Não sei, pô, sei lá. Valeu, SB, obrigado aí, cara. Chacal já tá aí, ó. Falou que tem um imóvel para aluguel, tá, e dá um trabalhinho. Obrigado, Thiago. O Chacal tá falando, ó, 1 dá pra você administrar, 10. Valeu, Snack, abraço. É complicado, né? Quanto mais você tem, mais você pode colocar na mão de administradora, né? Que é o que é melhor você fazer. Deixa uma parte lá para administrar e você não fica nem sabendo, né? É uma opção, né? Então são coisas completamente diferentes, né? Então você tem que analisar bem. Mas depois, no chat que vem a gente fala melhor sobre isso, tá? Vamos fechar aqui, 1h10. Álvaro, Agibeiro, Basílico, Bruno, Carlos, Chacal, João, Joca, Johan, Mário, Milionário, Nico, Ogro, Robson, Snack, Tafarel, Thiago, Tchau Machado, Vieira, White Dog. Galera, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.